Novamente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos para a nossa terceira aula, a mais importante. Vocês gostaram de ter esse de ontem, hoje vocês vão amar, porque hoje eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro. Hoje, finalmente, a gente vai fazer esse link para a gente poder mostrar como fazer para levar o laser para o consultório e poder ter resultado e poder faturar mais. Então, tenho certeza que vai ser um conteúdo de muita valia, portanto, papel, caneta, não sei como que você anota, se tira print, o que você faz, mas se prepara, porque o conteúdo de hoje está muito diferente do que você está acostumado a ver por aí. Então, a gente vai aproveitar para continuar nossas aulas super leves, super confortáveis, falando hoje desse assunto que é muito bom, né? Afinal de contas, todos nós queremos, de alguma forma, ganhar um pouquinho melhor. Pode ser? Pode ser, né? Bom, gente, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso workshop de laser terapia. O Dr. Matheus explica o poder das luzes na odontologia. Aproveitem ao máximo, lembrando que ao final eu vou responder todas as perguntas de vocês que vocês conseguiram acumular nesses 3 dias, tá? Hoje, o tema da nossa aula é como a gente conseguir... Ih, puxou o nome errado aqui. Bom, ótimo, vamos embora. Vamos que eu editei e quem sabe faz ao vivo. Como fazer para a gente conseguir lotar a agenda e conseguir ter ainda melhores resultados, inclusive financeiros, no nosso consultório. E eu queria começar contando o seguinte para vocês. Galera, não adianta esperar eu ter resultados excepcionais se eu faço só o mínimo necessário para tentar atingir esses resultados. Não vai dar, tá? Não vai dar. Vocês viram aqui que para a gente conseguir ter esse tipo de resultado excepcional, eu preciso sair da minha zona de conforto. Não adianta eu falar assim, eu não sei, eu vou, sei lá, vou ler um post no Instagram aqui e vou tentar fazer isso no meu paciente. Não vai dar certo, tá? Você não vai conseguir ter resultado, você não vai conseguir ser eficiente, né? Muitas das vezes a gente acha que só eu saber um protocolo de laser, eu vou trazer isso para a gente aqui, vai ser suficiente para eu conseguir executar com maestria a técnica. E, na verdade, como a gente viu na nossa primeira aula, eu preciso estudar. Para eu conseguir ter resultado excepcional, eu preciso sair do meu lugar comum, eu preciso me esforçar, eu preciso remar. É assim que a gente faz para conseguir ganhar dinheiro. Se eu ficar parado reclamando, ou se eu tentar ficar na mesmice, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Então, como eu vou contar para vocês mais à frente, eu tinha um chefe numa empresa que eu trabalhei, que ele falava assim, ó, Matheus, galinha que bota ovo e não cacareja, vira canja. Vou repetir para vocês o que ele falava para mim. Ele falava quase todo dia isso. Matheus, galinha que bota ovo e não cacareja e não avisa o fazendeiro que ela bota ovo, ele vai jantar ela. Ele não vai saber que ela é diferente das outras que não botam ovo e quando ele tiver com fome, ele vai justamente fazer uma sopa com ela. E o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que eu estimulo vocês desde a primeira aula. Gente, tira print, posta no Instagram, me marca, vamos repostar, vamos interagir. Porque se eu ficar na mesmice, sem fazer coisas diferentes, eu não vou conseguir ter resultado. E como a aula hoje é de como conseguir fazer para lotar a agenda e ter resultado excepcional, o que eu faço para conseguir ter resultado excepcional? Cara, vai acabar a aula, eu vou dar tudo de mim aqui para vocês e amanhã vai ser igual. Tá? E ó, tô atendendo o paciente o dia inteiro hoje. E agora, como eu disse ontem, eu sou todo seu de novo. Tô aqui para você. Então, vocês aproveitem isso para não continuar na mesmice. Muita gente acha que vai comprar bolo de caixinha no mercado e a hora que botar aquele bolo para assar, vai ter um resultado de confeitaria gourmet. Não existe fórmula engessada para a gente conseguir ter sucesso. E mais importante que isso, é que a gente, na área da saúde, a gente não troca peça de carro. A gente não troca ferramentas de computador, nada disso. A gente cuida de gente.
E cuidar da gente, a gente fez um juramento para isso. Cuidar de gente significa eu pensar e fazer tudo que eu posso para melhorar a vida e a saúde daquela pessoa, né? Então, só saber protocolo, trocando aqui em miúdos, só saber protocolo, Joule, energia, etc., não serve para mim de nada se eu não sei diagnosticar, cuidar do meu paciente e individualizar o tratamento dele. Claro, os protocolos eles existem para que a gente tenha parametrizações, para que a gente tenha balizadores de técnicas embasadas em ciência, para eu não tirar da cachola o que eu estou fazendo. Mas o jeito que eu lido com a minha paciente de 80 anos é diferente do jeito que eu lido com a minha paciente de 20. O meu olhar, a minha abordagem é diferente. E não dá para a gente pôr tudo isso num pacote. A gente precisa largar a mão de querer pôr tudo num pacote só e querer falar que isso é um método sensacional para ficar milionário. Isso não existe. Porque a gente precisa trazer as informações e realidade para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e para como a gente é. O meu jeito de conversar com o meu paciente é diferente do seu. E nenhum é melhor que o outro, a gente só tem nosso jeito, tá? A minha missão aqui é, como a gente vai aprender a ganhar dinheiro, é dizer que você vai pegar essas dicas que eu vou dar, essas técnicas que a gente vai conversar, para você adaptar no seu consultório e fazer do seu jeitinho, que com certeza vai ser muito melhor do que se eu fosse tentar fazer para você. Então, não engesse as coisas, tá? Para a gente aprender a ganhar dinheiro, a gente precisa abrir a cabeça, tá? E o que é muito importante? Hoje era às 8h40. Eu vou te mostrar o caminho de como fazer isso. Agora, você que vai decidir se você vai fazer ou se vai entrar por um ouvido o Matheus falando, vai sair pelo outro e amanhã você vai reclamar do consultório. Tá? O que eu não quero, e vocês são minha responsabilidade, é que vocês fracassem. Então, a gente vai aproveitar esse caminho juntos que a gente vem trilhando desde terça-feira para a gente continuar construindo uma nova história, né? Ontem eu falei para vocês que, né, da música que eu estava tocando, que os dias de cão acabaram. Então chega. Agora, cabe e compete a você pegar essa informação e conseguir aplicar para a sua realidade. Mas eu vou te mostrar o caminho. O que eu quero te dar de recado importante agora, que nós lotamos a sala aqui? Não sai no meio da aula. No final da aula, eu vou ter um grande presente para vocês. E o mais importante, que eu já vou dar esse spoiler direto aqui. Hoje eu vou abrir as inscrições para a melhor turma de laser terapia que esse Brasil já teve. E eu quero te convidar para fazer parte dela. E eu vou passar esse momento aqui te mostrando como ganhar dinheiro no consultório. Como ontem eu mostrei como o laser pode fazer, e antes eu mostrei o que impede a gente de usar o laser, para que você esteja comigo nessa missão. Tá bom? E eu vou sim, no final, responder todas as perguntas desses 3 dias que vocês fizerem aqui no chat pra gente. Combinado? Fechado? Bom, o que a gente viu até aqui? O que nós conversamos até aqui? E que fez essa introdução para a gente estar junto hoje? Que é importante, em primeiro lugar, a gente desconectar daquelas informações que a gente mesmo bota na nossa cabeça que limitam a gente de crescer. Gente, 99% das vezes sou eu mesmo que estou me empacando. Porque eu penso, ah, não, eu sou muito novo, eu sou recém-formado, eu não vou usar o laser. Ou não, eu trabalho há muito tempo, eu não vou conseguir inserir o laser na minha rotina. Ou, ah, eu não tenho laser. Chega, acabou. Vocês já viram que o laser ele pode fazer muita coisa, e a gente aprendeu que dá para inovar sim. E dá para acreditar demais na ciência. Que confiando e escolhendo um bom mentor que tem resultado clínico, que trabalha com laser terapia, você consegue ter muito resultado. É só tem que ter quem dá a mão para você. E eu estou aqui para isso. O laser vai otimizar nosso tempo e vai mostrar que eu posso e devo realmente investir no que importa para mim e que vai me trazer resultado. Viram ontem os tratamentos que a gente faz, quais são as opções, e aquilo que eu mostrei ontem era uma ínfima parte de tudo que a gente pode fazer com laser. Então, isso é só para abrir a cabeça de vocês, porque muitas vezes
o trem passa na nossa estação e a gente não pega ele por culpa nossa, por preguiça, por limitação nossa mesmo. E que, se eu estou a fim de estudar, eu consigo romper todas essas barreiras. E é isso que a gente tem feito aqui juntos. E é isso que a gente tem caminhado. Para quem ainda não me conhece, eu sei que tem gente nova aqui, tem gente pegando o bonde aqui na última aula, na mais importante, não tem problema nenhum. Eu sou o Matheus, eu sou dentista, trabalho com laser desde 2005 para 2006. Esse ano de 2024 começou super agitado, com muitas coisas acontecendo, mas eu sou mestre em laser terapia, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reposição Hormonal, tenho artigos científicos publicados no Brasil e no mundo, inclusive aqui nesse slide tem o nosso último artigo publicado aí. Tem mais por vir ainda, esse ano tem muita coisa para acontecer, mais livro, mais coisas. E toda essa informação está aqui para vocês poderem aproveitar ao máximo tudo isso. Eu estou aqui à disposição de vocês para que vocês me aproveitem, tá? E, gente, todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos, toda essa experiência, ela me levou, inclusive, para dentro do meio empresarial. Contei para vocês nas aulas anteriores que eu tenho uma pós-graduação em inteligência de negócios. E é essa pós que nós vamos usar hoje, juntando a informação de que eu sou dentista, que eu tenho trabalhado muito com laser há muito tempo. Então, a gente sabe que essas informações, essa construção, claro, não é da noite para o dia, mas a gente consegue encurtar muito o sofrimento para que você não precise passar por tudo que eu passei para chegar aqui e hoje conseguir ser referência onde eu trabalho, referência na minha cidade, referência no meu país, na área da laser terapia. E eu tive o prazer de trabalhar nessas duas grandes companhias, levando a formação de inteligência de negócios associada à odontologia. Trabalhei na Imbra, muita gente nem conhece o que é Imbra mais, né? A Imbra foi uma empresa, implantes brasileiros, que levou a odontologia para a rede aberta de TV. Por mais que a Imbra tenha passado por seus percalços, foi muito legal o meu aprendizado lá, porque isso me fez crescer muito. As informações, os aprendizados que eu tive lá e que depois eu vim aplicando em outros negócios, eles funcionam até hoje. E é um pouco disso que eu vou falar para vocês. Depois de trabalhar na Imbra, eu assumi um cargo de diretor clínico no Doutor Consulta, implementei a odontologia no Doutor Consulta. Doutor Consulta é uma empresa que ainda existe hoje, uma empresa médico/odontológico/ da área da saúde, e que a gente conseguiu levar a odontologia de alta performance para todas as classes sociais. A gente conseguiu padronizar o atendimento. E é sobre um pouco dessa experiência que a gente vai conversar hoje. Tanto o dentista que trabalhava comigo na Imbra, quanto o dentista que trabalhava comigo no Doutor Consulta, eles tiveram o prazer de, além de aprender muita coisa, de conseguir ganhar dinheiro, de conseguir faturar em modelos de negócio completamente diferentes, com o mesmo gestor dentro da sua área, que era eu. Isso é interessante, porque não importa com o público que eu trabalhe, não importa com a pessoa que eu lide, com os preços que eu aplique, eu tendo conceitos básicos, a gente vai conseguir aplicar isso no negócio e conseguir ter muito sucesso. Então, eu falei muito do Matheus científico, né, nas primeiras duas aulas, do Matheus da área acadêmica, do Matheus da pesquisa, do Matheus da clínica, e hoje a gente vai aproveitar para falar um pouco do Matheus gestor. O que toda essa experiência de trabalho me fez aprender e aplicar tanto no meu consultório. Lembra, eu falei para vocês que o meu consultório ele é um grande laboratório de testes de muitas coisas que vêm acontecendo, para que a gente possa refinar a técnica, para que a gente possa refinar como conversar com o paciente, falar, galera, ó, é assim que vende, é assim que você explica. E é isso que a gente vai falar aqui. O mercado da saúde é um mercado muito promissor, da odontologia muito mais ainda, né? A odontologia ela tem uma alta demanda. E o interessante é que no Brasil a gente tem hoje mais de 400 mil dentistas. É uma concorrência brava, né? Porque é dentista pra caramba. Agora, eu sabendo trabalhar, tem muito espaço para mim, obrigado de nada. Eu sabendo trabalhar, eu vou conseguir, inclusive, trabalhar junto com esses dentistas e conseguir ter muito sucesso. Agora, eu joguei no site do CFO hoje para ver quantos dentistas habilitados em laser terapia a gente tem no Brasil. E a gente tem no Brasil 2.410 dentistas com habilitação. Eu sou um deles. Tudo isso, de 400 mil, a gente tem 2.500 dentistas com essa formação.
tá? A gente tem uma demanda na área da saúde que só cresce relacionada a resultado e a conforto. Afinal de contas, quem que não quer ser bem cuidado, né? Quem que não quer ser bem atendido? Quem que não quer ter um resultado melhor? Então, os nossos pacientes, eles estão muito ligados com isso. Então, quando eu falo, galera, você está aprendendo uma coisa nova? Põe no Instagram, manda no WhatsApp, mostra que você está aprendendo. Eu não sei, mas se você não aprendeu isso ainda, você vai fazer isso agora. Não nesse slide que você está aprendendo a ganhar dinheiro. Mas a hora que tiver um slide mais tranquilo, tira um print, posta no Instagram. Fala para o paciente, ó, é a terceira noite consecutiva que eu estou estudando para te atender melhor. Lembra? Galinha que bota ovo e não cacareja. O que vai acontecer? Então, hoje é dia da gente aprender a cacarejar, da gente vender nosso peixe, porque o mercado é muito amplo. E o mais lindo da laser terapia é que o laser ele é muito democrático. O laser ele entra em todas as especialidades, ele atua em todas as especialidades. Ele serve para quem está começando agora na odontologia, para começar já no caminho certo, oferecendo o melhor para o paciente. Ele serve para quem já tem anos de estrada, para poder se atualizar, para poder trazer coisas novas para os seus pacientes. Para quem tem aparelho antigo, para quem tem aparelho novo, para quem não tem aparelho, que vai comprar aparelho e vai saber trabalhar. Se eu sou da harmonização, se eu sou implantodontista, se eu sou endodontista, se eu tenho pacientes de pério, de endo, de pro... Gente, eu tenho aplicação de lasers em todas essas áreas. E o laser, como ele é uma atividade complementar dentro da odontologia, eu tendo uma formação nele, eu posso atuar. Então, o laser serve literalmente para todo mundo. Que é diferente, e você vai entender do meu exemplo. O motor, um rotatório, não serve para todo mundo. Ele serve para uma área específica. Então, o mercado que eu consigo abraçar com a laser terapia é enorme. Vocês têm visto no meu Instagram como eu tenho feito. Então, ontem eu estava atendendo uma paciente na UTI de um hospital. Hoje, um paciente de endo. Depois do tratamento. Olha, gente, o tanto de. Eu com a minha pulseirinha do Ilib na mão já. Tô aqui, ó. Você entendeu desde a primeira aula por que eu ando com esse cara na minha mochila, né? Um dos meus lasers fica comigo o tempo todo, porque se eu chuto a quina da mesa com o meu dedinho, eu vou desinflamar o ventilador com ele. Então, a gente tem uma infinidade e o laser ele é muito democrático. Porque quando eu trabalho com laser, eu consigo oferecer mais conforto para o meu paciente. Contei para vocês antes de começar a aula. O paciente terminou a endo. A doutora Ju terminou a endo lá do paciente. Peguei o laser, irradiei ele. Já não teve sensibilidade pós-operatória, ele já teve mais conforto. Eu agrego muito valor no meu consultório quando eu uso os lasers e os LEDs. Gente, preço é o quanto eu cobro numa coisa. É quanto o paciente paga. Valor é tudo que vem junto. E o valor agregado do laser é muito alto. Porque tecnologia, vocês vão entender isso mais para frente, chama muita atenção do meu paciente. Quando eu trabalho com laser, eu tenho menos retorno desse paciente, eu tenho menos retrabalho. Porque eu terminei uma cirurgia, esse paciente não vai ter tanta dor, ele não vai ter tanto desconforto, então ele volta menos para o meu consultório. Se eu uso os lasers, o meu tempo ocupado de cadeira é menor. E nós, dentistas, vivemos de hora de cadeira. A gente normalmente depende do que essas mãozinhas lindas podem produzir. E se eu não estou conseguindo produzir ou ocupando demais minha cadeira com coisas que não me geram receita, estou perdendo dinheiro. Como eu tenho mostrado para vocês constantemente aqui, o laser, ele me faz mostrar que eu sou uma autoridade, que eu tenho inovação, que eu tenho a diferença, que eu tenho diferenciais no meu consultório. Eu não faço igual a todo mundo. Igual todo mundo já faz. Vocês viram? A gente tem um mercado enorme para trabalhar. E eu consigo me diferenciar. E eu tenho que saber cacarejar sobre isso para o meu paciente, para os meus colegas. O que leva uma pessoa para o dentista? Por que uma pessoa procura a gente? Por dor, por prevenção, por manutenção, por estética, para mastigar, porque ela viu uma tecnologia nova, ela quer fazer nela.
Esses são os motivos que normalmente levam os pacientes para o consultório. A gente rodava muito pesquisa, né? Tanto na Imbra quanto no Doutor Consulta, para conhecer nosso paciente, para entender quais eram os motivos. E rodando milhares de perguntas e pesquisas e tudo mais, a gente consegue reduzir essas informações aqui para a gente. Os motivos que fazem o paciente procurar a gente são esses. E por que isso é importante? Porque eu preciso conhecer meu paciente, saber como é que ele pensa. É diferente eu falar com um paciente de 20 anos que um paciente de 80 anos, que muitas das vezes o de 80 que mora em São Paulo, ele pensa diferente do paciente de 20 que mora no interior de São Paulo. Mas os motivos para ele me procurar não são muitos. E eu estando preparado para, a partir de eu ter o motivo que ele me procura, eu vou conseguir compor a minha proposta, o meu plano de tratamento de forma muito mais interessante. Esse é o modelo de negócio de entendimento do paciente que eu quero que vocês lembrem para sempre. Não é essa página que você vai tirar print e postar no Instagram, tá? Não é. Essa aqui é para você guardar no seu coração, para você anotar, para você nunca mais na sua vida esquecer. Quando a gente começa a falar em lotar agenda e ganhar dinheiro, a primeira coisa que precisa saber... Segunda, porque a primeira era que você precisava se conhecer. A gente conversou sobre isso na nossa primeira aula. No que você quer se tornar? Qual que é seu sonho? Quer se tornar autoridade? Ótimo, então vamos construir isso juntos. Agora, a segunda coisa mais importante é quem que se atende. Porque eu sabendo quem eu atendo, qual é meu público, eu vou definir se eu vou servir champanhe para ele ou se eu vou atender ele um pouquinho mais rápido, para ele poder ir embora logo. E tanto na Imbra quanto depois no Doutor Consulta, esses métodos se repetiram de maneira muito simples, né, de eu entender meu paciente para poder evoluir essa informação. Quando eu olho para o meu paciente, ele só pode ser de 3 tipos. O paciente da dor e da emergência é o paciente que está disposto a gastar o mínimo possível para que eu resolva o problema dele de forma rápida e eficiente. Então, esse cara, a gente sempre chamou ele que é o cara que está disposto a gastar um cifrãozinho só no tratamento dele. Então, quando ele vai para o meu consultório e fala assim, estou com uma dor aqui e quero que você resolva essa dor, se eu fizer uma proposta para ele de um protocolo de implante, ele vai sair correndo, ele nunca mais volta e ele não gasta nem os R$200 que ele ia gastar com você. Tá? O segundo paciente que pode chegar no meu consultório é o cara da reabilitação, o cara do implante. Esse cara, ele já sabe que o tratamento dele não vai ser tão mais barato do que seria só um tratamento curativo. Então, ele sabe que ele até pode gastar os 2 cifrõezinhos que ele está disposto, mas ele é um cara que quer mastigar. Ele não está tão ligado com a cor dos dentes, ele quer que funcione. Ele sabe que não é R$100 que vai resolver o problema dele, mas também, se eu fizer proposta de Botox para ele, ele também vai sair correndo. Ele vai falar, não, tá maluco. Eu estava procurando ele por um motivo, ele está querendo me empurrar outras coisas. Tá? O paciente da estética, ele vende o carro para tratar com você se você souber falar e conversar com ele. Então, esse é o cara dos 3 cifrões. É o cara que gasta e vende o carro e anda de Uber 1 ano para poder tratar com você. E, gente, é possível eu ganhar R$40.000 por mês com o primeiro tipo de paciente, com o segundo e com o terceiro. Qual que é a diferença? Para ganhar 40 mil primeiro, eu tenho que atender uma quantidade alta desses pacientes. Para eu ganhar com o do meio, eu preciso atender menos. Eu vou precisar investir mais tempo com eles. São tratamentos que ocupam mais hora de cadeira. O cara da estética, às vezes, com 2 caras, eu faço os 40 mil. Agora, o que tem mais no Brasil? O que parece no Instagram que tem mais no Brasil? Parece que só tem o cara da estética, né? Nada! É uma parcela pequena perto de tudo que a gente tem. Então, aqui, não é para você escolher. Tá, você até pode escolher, você vai trabalhar para escolher e fechar esse nicho, mas o paciente que está indo para você é qual desses? Uma coisa eu te digo, atender os 3 no mesmo consultório é muito difícil. Tá? Não é tão simples assim. É muito mais interessante você nichar um pouco e poder fazer, por exemplo, atendimento em volume com o paciente da dor,
do que ficar ping, corre, depois fica 4 horas com o paciente de estética, depois pinga, corre, tá? Mas aqui, qual que é a minha primeira informação, assim? Quando você entende pela queixa principal do paciente o que ele está e por que ele está te procurando, você já vai começar a pensar dentro desse cenário onde que ele se encaixa. Né? Dentro do meio financeiro, a gente fala muito em conversão. Muita gente falha na conversão porque está vendendo areia no deserto. Está vendendo toxina para o cara que quer só resolver um dente quebrado. Ou está vendendo limpeza para o cara da estética. E aí o cara fica desanimado porque ele foi lá para gastar um dinheirão com você e não gasta. Porque você ofereceu coisas diferentes do que ele queria. Então, a nossa anamnese, ela deve começar sempre pela queixa do paciente. Por que você está vindo aqui? A partir disso, quando eu sempre na primeira conversa com o paciente, eu falo, tudo bem, eu me apresento tal, e falo, no que é que eu posso te ajudar? O que está incomodando aí? O que é que eu posso melhorar você? A partir disso, o paciente já vai falar, olha, eu estou com uma dor aqui, eu quebrei aqui, eu quero pôr implante, eu quero reabilitar. Não, eu vim para fazer... Entenderam? A partir disso, eu sei que no meu plano de tratamento da estética, eu pesar um pouco na caneta, pensando num rol, um leque maior de procedimentos, o paciente vai aceitar mais do que no cara da dor da emergência. E sabe o que é mais lindo? Laser eu uso nos 3. Laser eu uso nesses 3 casos. O importante é que para cada um eu vou conversar, vou explicar, vou cobrar de uma forma. O que eu não posso é fazer isso errado. Tá? O que eu não posso é trocar as bolas aqui. Então, quando a gente começa a conversar sobre como lotar a agenda, eu preciso ou conhecer o meu público ou conhecer e definir meu público. Ah, Matheus, meu sonho é atender só classe AAA+. Legal, para atender esse público, até o seu local de atendimento tem que ser diferente. Você tem um heliponto? Muita gente aqui em São Paulo anda de helicóptero, esse público. E aí? Né? A partir disso, eu ter boas propostas de valor agregado. Então, o meu paciente, quando ele vem para conversar sobre dor, eu já começo a pensar, poxa, eu tenho um analgésico, então, além de propor o tratamento para resolver o problema da dor dele, eu vou somar o laser dentro desse procedimento. Mas eu não posso cobrar muito caro, porque senão ele vai fugir, não vai gastar nem os 200 que ele ia gastar. Então, eu preciso ter esse paciente junto comigo. Então, eu vou compor o plano de tratamento dele dentro da queixa, somando algumas coisas que vão agregar mais valor, que eu sei que o colega do consultório do lado não ia fazer. Ou que se ele já passou em consulta, ele vai ver que eu sou muito melhor. Que não necessariamente meu preço é mais alto, mas o meu valor agregado é maior. Você já entrou em 2 lojas do shopping para experimentar uma blusinha que eu sei, que você falou, vou experimentar uma blusinha aqui. Depois saiu, experimentou na outra, e na outra loja, numa te atenderam normal, na outra te deram café e tal. Em qual que você gastou? Na que cuidaram melhor de você. Não necessariamente na mais cara ou na mais barata, até porque hoje os valores estão muito tabelados. Você tem um bom portfólio? Com laser eu consigo compor um portfólio muito maior de procedimentos. Gente, eu consigo fazer tratamento com célula-tronco e fechar black space. Então, eu consigo ter um leque muito maior de opções para abraçar meu paciente, para que a queixa dele esteja de acordo com o que eu faço. E claro, né, uma boa apresentação, um bom jeito de conversar, que é uma dica super legal, vai buscar seu paciente na recepção. Não dá um grito. Eu vejo os colegas assim, ó. O cara dá um empurrão do mocho e dá um grito. Seu fulano! Cara, isso já era. Não dá mais para fazer isso. Chama o paciente, cumprimenta, entra com ele no consultório, ganha o seu paciente no relacionamento. Um paciente tem um problema, você traz a solução, você ganha dinheiro, simples assim. Você precisa parar de patinar no diagnóstico e oferecer coisa errada para gente errada. E de uma vez por todas, chega de botar ovo e não cacarejar. O meu laser fica, pode ir lá no consultório, qualquer hora, não precisa nem me avisar. O laser fica em cima da bancada. O tempo todo o meu laser está lá. Para eu usar ele o tempo todo. A minha última paciente de hoje, ela falou assim, ela chegou na consulta, falou, que bom que você vai fazer laser em mim hoje, né? Falei, o quê? Fazia um ano que ela não vinha comigo. Ela, não, é que eu tô com uma dor aqui na articulação. Eu falei, pronto.
Ela já saiu com orçamento, já saiu irradiada, já saiu sem dor. O meu paciente tem um problema, eu trago a solução para esse problema. Quanto melhor satisfeito ele tiver, mais disposto ele fica a investir mais nos tratamentos que eu faço. E aí, gente, é o seguinte, eu vou usar de tudo que eu tenho para poder mostrar para ele o que eu estou propondo. Então, vídeo ilustrativo, foto, celular, você se vire aí. Para quê? Para alinhar a comunicação. Lembra, muitas vezes o paciente não fez odontologia, então ele não sabe o que é um tratamento endodôntico, ele não sabe o que é um canal de um dente. Ele muitas vezes não sabe o que é a raiz de um dente. Fala de coroa, você sabe o que ele pensa, né? Quando você fala de coroa, ele pensa na Rainha Elizabeth com aquele negócio dourado na cabeça. Aí você fala, eu vou fazer uma coroa em você. Ele pensa, não quero. Meu problema é no dente. Alinhar a comunicação, por mais que pareça simples isso, é justamente eu entender quem é o meu público, eu saber falar a língua dele para que eu possa explicar qual é a real necessidade. Eu atendo paciente de mucosite que não fez a primeira série. Como é que eu vou falar de laser? Eu vou falar de mitocôndria para esse cara? Lógico que não. Ao mesmo tempo, se eu tenho um paciente que tem pós-doutorado em biologia, eu vou deitar e rolar para explicar para ele o que o laser faz. Mas eu preciso saber se eu estou falando com o cara certo, eu preciso alinhar a comunicação. Eu preciso ser claro, mostrar realmente quais os benefícios que eu estou buscando propondo aquele tratamento. Dona Maria, eu vou irradiar a senhora com laser, porque isso vai tirar a sua dor agora. Não é dor que a gente tem? Então vamos começar tirando a dor? E uma das coisas mais lindas que o laser faz para me ajudar a fechar tratamento é dar desconto em tratamentos combinados. Então, hoje, o meu paciente ele não escolhe se vai fazer uma profilaxia com ou sem laser, é só com laser. Ela é mais cara, mas ela é muito melhor. E ela acaba ficando mais barata do que a profilaxia junto com um laser à parte. A gente vai falar sobre isso mais da frente. Protocolos. Vender pacote de tratamento. O meu paciente que tem um problema de hipersensibilidade já tem no pacote, que é mais barato do que se ele for fazer só verniz de flúor, o laser é associado ao verniz. Entenderam? Então, eu preciso usar desses métodos auxiliares de convencimento de que para ele, assim, fazer limpeza ou descontaminação bucal, clareamento e lib é muito mais barato do que se ele só fizer os 3 separados. Quando você vai no McDonald's, você já tentou comprar só um lanche? O lanche é mais caro do que o lanche com a batata e com a coca. Você já viu? Ou fica tão ridícula a diferença que você fala, não é possível. Eu vou comprar a coca só de raiva, porque a coca, o lanche e a batata custa o preço do lanche, a batata e a coca. Então, quando eu falo para o meu paciente que eu estou buscando o bem-estar dele e que fica mais barato ele fazer 2 tratamentos associados do que um só, ele fecha os 2 na hora. Então, eu preciso botar minha cabeça para funcionar de como é que vai fazer isso, porque não necessariamente eu tenho uma TV no consultório para explicar. Mas às vezes eu desenho. Nossa, gente, quando eu me pego, ainda mesmo com TV e tudo, eu me pego desenhando. Eu pego uma folha e falo, ó, porque eu sei que o meu paciente ele vai entender, aquele paciente vai entender muito melhor se eu desenhar. Você faz isso também. Você já faz isso direto. Então você já sabe alinhar a comunicação, você só precisa abrir a cabeça, sair da mesmice, mostrar para o paciente, olha, eu vou tirar a sua dor agora. Pronto. Entenderam? E eu gosto muito de seguir, nas empresas que eu trabalhei, que eu implementei os trabalhos, eu sempre segui checklists para a gente não esquecer de fazer nada, porque eu sei que às vezes a correria é assim, ó, o paciente chega com o dente quebrado, você fala, beleza, eu tenho 15 minutos para atender ele, eu vou atender, vou consertar o dente, tchau. Pelo menos na minha cabeça, enquanto eu estou avaliando o paciente, eu estou passando por um checklist. Você pode usar esse, você pode construir o seu, para eu varrer na minha cabeça, se eu não vou deixar escapar nada na hora que ele me der uma abertura. Porque o cara que vem para gastar um cifrão comigo, se eu tratar ele bem, ele volta para gastar outro, e outro, e outro, e eu não preciso gastar com marketing. E como é que eu faço isso? Resolvendo o problema dele e estando preparado para falar, olha, esse dente quebrou, legal, eu vou restaurar, vou irradiar para ele não ficar sensível, para não ficar dolorido, e pronto, está resolvido o seu problema. Algo mais? Posso ajudar algo mais? Ah, eu acho que tá isso. Esse outro dente também está quebrado. Você tem uma doença periodontal, isso pode trazer problemas. Por que a gente não constrói um plano de tratamento maior? Você ganha o paciente aonde? No racional de resolver o problema dele, de antecipar o sofrimento, seguindo checklists. Então,
O checklist, ele não me deixa esquecer, e eu posso botar embaixo, bem grande, laser, onde é que encaixa? Lembra, o laser encaixa em tudo, o laser de baixa encaixa em tudo que eu faço. Eu vou usar o laser de baixa nas emergências, na pério, na endo, na exo, na dentística, em reabilitação. Eu uso em tudo. Essa árvore de decisão eu construí lá para o doutor consulta. O que é árvore de decisão? Justamente, como em clínicas maiores a gente recebe profissionais de várias áreas e com formações diferentes, eu precisava que todo mundo pensasse parecido, para não acontecer da dona Maria conversar com a dona Joaquina na recepção e elas terem experiências de tratamento completamente diferentes. Quer um exemplo? De uma fazer o clareamento antes e a outra fazer clareamento depois da limpeza. Sei lá, de não seguir uma ordem lógica nas coisas. E a árvore de decisão, ela serve também para me ajudar a justamente construir o plano de tratamento do paciente de forma rápida e ordenada. E aí, se um outro colega precisa atender no meu lugar e ele segue o mesmo racional, não importa, eu não preciso ficar explicando muito para ele em que fase o paciente está. A hora que o paciente ele chega e ele olha o prontuário, ele já sabe qual é o próximo passo. Então, gente, isso é muito mecânico de se fazer e todo paciente que senta para avaliar comigo, é engraçado porque eu sigo essa mesma árvore de decisão para que a minha cabeça raciocine o tratamento desse paciente do começo ao fim e esteja muito claro na hora de planejar. E o paciente fala, nossa, mas você fez isso tão rápido. Eu falo, então, é que eu desenvolvi, inclusive, uma técnica para não te fazer perder tempo aqui comigo, para você ficar e ser atendido o melhor e mais rápido possível. Então, esse é um jeito de eu conseguir trabalhar justamente num negócio que chama satisfação do meu paciente. Se eu quero lotar minha agenda, eu não preciso gastar com marketing, eu preciso cuidar bem dele. Por isso que eu falo que o laser tem tanto a ver com a gente conseguir ocupar a agenda de maneira fácil, rápida e fazer marketing. Porque quando eu falo para o meu paciente que eu domino tecnologia, que eu vou fazer melhor por ele, na cabeça dele o que está acontecendo? Nossa, ela resolveu esse meu problema muito rápido e muito bem. Automaticamente, tudo que eu propor a mais, poxa, por que você não faz um clareamento? Por que você não faz um ILIB? Por que você não faz uma gestão de pele? Por que você não faz... Ele vai estar mais propenso a gastar, porque essa via de confiança, essa via de confiança já está estabelecida. É assim que eu loto minha agenda, ó, há tempos, resolvendo o problema do meu paciente, porque meu paciente com problema resolvido, ele gasta mais comigo. E ele gastando mais comigo, eu não preciso gastar com marketing. Porque se ele não gasta mais, ele traz outras pessoas para gastar comigo. E eu acho muito engraçado. Um paciente me mandou um áudio ontem falando assim, Matheus, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu estava no almoço hoje aqui de negócios e eu estou encaminhando 6 pacientes para você, tá bom? O paciente está em alta, mas ele está me alimentando a agenda por quê? Porque eu resolvi o problema dele, porque eu resolvi o problema da esposa dele, porque eu resolvi o problema dos filhos dele, e está todo mundo bem. Agora, se eu fico patinando, se o cara chega com um problema e não sei resolver, se ele fala assim, viu, mas laser não funciona, e você fala, o que é laser? Acabou. Acabou. E se você quer se colocar como autoridade em cima daqueles 400 mil dentistas que tem mais no Brasil hoje já, você precisa fazer o quê? Deixar o seu paciente mais satisfeito. E não necessariamente eu preciso servir champanhe, parar minha Porsche na frente do consultório. Às vezes o que eu preciso é só cumprimentar, pegar na mão, examinar, fazer um bom exame clínico, fazer uma boa anamnese. Gente, sério, eu tenho um paciente que fala assim, Matheus, nem o meu médico aferiu minha pressão na última consulta. E o cara veio fazer uma avaliação e eu falo, dá licença, eu gasto 30 segundos para aferir pressão, checar a oximetria, porque eu estou pensando em várias coisas, então eu estou fazendo minha anamnese completa. Entenderam? Quando ele fala assim, nem o meu médico aferiu minha pressão, olha a satisfação dele. Dispara. Então a gente precisa largar a mão de ficar sentado com a bunda no mocho, reclamando da vida e se mexer. E pensar, como é que eu posso satisfazer mais? Como é que eu posso deixar meu paciente mais feliz? Existem diversas formas para eu deixar o meu paciente mais feliz. Mas a mais legal, sabe qual é? É relacionamento. Por que mídia social bomba tanto? Porque mídia social é relacionamento. Não é uma delícia a gente ficar conversando nos comentários do Instagram? Isso é relacionamento.
Então, a gente capta pacientes relacionando. Quando que foi? Segunda-feira, uma paciente minha ficou assustadíssima, que ela chegou meia hora mais cedo na consulta, eu estava meia hora adiantado, falei, vamos tomar um café juntos? Ela ficou chocada. Ela chorou comigo. Na minha sala, gente, eu tenho até, na minha gaveta do escritório, eu tenho uma caixinha de lenço. Porque quando a gente se relaciona, muitas vezes o paciente se abre com a gente acaba virando psicólogo. Eu sei que tem horas que você vira psicóloga também. E, cara, como é legal o paciente falar, ela falou assim para mim, nossa, ontem, foi domingo, eu queria tanto tomar um café com os meus filhos, ninguém parou para tomar café comigo. E eu tava lá, eu falei, vamos conversar um pouquinho, vamos tomar um café antes da gente entrar na consulta? Ainda brinquei, aí eu vou fazer limpeza e a gente já fica tranquilo. Gente, relacionamento hoje é a primeira palavra que você vai pensar para fazer captação de paciente. E você muitas vezes está perdendo o paciente porque você não está olhando no olho dele. Não é que você vai conversar, chamar todo mundo para tomar café. Não é que você vai. Não é isso. Mas conversa com ele, faz uma anamnese legal. Na anamnese você já ganha o paciente. Captação de paciente é relacionamento. Olha que interessante. Esse estudo é um estudo inicial de uma dissertação de mestrado de 2008. Isso aqui gerou um monte de trabalho a partir disso, mas eu gosto de mostrar a original. Que olha que em 2008, e a gente seguiu nas empresas, eu sigo isso no consultório, o que é mais importante? Perguntaram para os pacientes, o que é mais importante? O que faz o paciente se convencer a escolher onde ele vai fazer o tratamento dele? Classes A e B. Na época não tinha Instagram, né? Então, mas eu vou mostrar onde que o Instagram está aqui, tá bom? Indicação profissional ganhou disparado. O que é indicação profissional? É quando o Matheus, clínico geral, encaminha o paciente para o João, implantodontista. Vocês já perceberam que quando o paciente vem encaminhado de um colega, ele fecha tudo que ele veio fazer? Não é legal isso? E não é legal você ser referência para os colegas? Então, o paciente se sente convencido a fechar o tratamento, na maior parte das vezes, porque ele foi encaminhado por um colega que ele confia. E qual que é a dica que está aqui? Você precisa saber se relacionar bem, inclusive com os outros colegas. E não só dentistas. Quando você se relaciona bem com outros colegas de outras áreas da saúde, você vira referência. Por isso que eu não gasto com marketing. E eu quero que você não gaste com marketing. Porque eu soube construir a minha autoridade, mostrar o que eu faço e receber meus pacientes. E tratar bem. O segundo ponto que mais faz o paciente, mais convence o paciente a fechar tratamento com a gente é a experiência profissional. Por isso, não é de tonto que eu estou falando desde a primeira aula. Tira, print, posta no Instagram, faz alguma coisa para você aparecer. Porque o seu paciente vê que você está estudando à noite para atender ele melhor. Entenderam? Entenderam mesmo? Eu quero ver se hoje vocês vão bater recorde de me marcar lá no Instagram, hein? E o terceiro item que faz aí, a tríade, que pega a medalha de bronze dentro dos métodos que fazem mais o paciente se convencer a fechar tratamento comigo, é indicação pessoal. O meu paciente satisfeito, ele manda outros pacientes para mim. E vocês viram que esses três itens eles estão relacionados a justamente relacionamento? Tecnologia vinha antes de preço e vem antes de preço até hoje. Tanto é que você fecha melhor alinhador estético do que um aparelho de porcelana. Porque ele é mais avançado. Propaganda, Instagram, essas coisas, fica lá em zero. Propaganda não faz o paciente fechar mais ou menos, não convence. Porque o Instagram, ele é uma grande porta para eu mostrar a minha experiência, para eu mostrar que eu tenho outros pacientes falando de mim, para mostrar que eu estou me relacionando com outros profissionais. Propaganda mesmo, panfletagem, gente, não convence em nada o paciente a fechar comigo. O que convence o paciente a fechar comigo é o atendimento. O que é atendimento? É relacionamento. Desde a sua recepcionista até você. Se você está com uma cara de bunda numa segunda-feira, o seu paciente vai ver sua cara de bunda e não vai querer fechar com você porque o que ele tem a ver com isso?
Aparência do consultório ganhou 1 ponto dentro dessa pesquisa. Disponibilidade de agenda, 2 pontos. Localização, 0. Eu tenho um paciente que às vezes espera 40 dias para passar comigo. Vocês entenderam? De uma vez por todas, que vocês precisam se construir como autoridade para poder ter referência dos outros colegas? Que vocês precisam ter experiência profissional para mostrar para os colegas e para os pacientes o que vocês fazem e tratar bem os seus pacientes para você lotar sua agenda? É isso. É esse o caminho. E como é que você vai fazer isso? Você vai criar suas oportunidades. O tempo todo. Você vai o tempo todo pensar, poxa, quem que eu vou atender agora? Ah, é a fulana. Poxa, eu vou perguntar para a fulana como é que ela está dormindo, se ela está descansando bem. Porque eu vou ter motivo para comentar sobre o laser sistêmico. Como é que está a salivação dela? Será que tem alguma coisa que eu vou gerar o tempo todo? Eu vou colocar meu laser em cima do meu escritório para todo paciente que entrar e perguntar o que é isso? Aí eu vou falar, então, aprendi com o Matheus. O laser é fantástico. Nossa, eu estava com uma dor no pescoço, tirei a dor no pescoço. Você está com uma dor no pescoço? Espera aí. Irradia. Viu? Passou. Então, isso que eu aprendi. Eu crio minhas oportunidades. É esse meu trabalho e é esse seu trabalho a partir de agora. De criar o efeito uau nos seus pacientes. O que é o efeito Disney, o efeito uau, o efeito marketing? Gente, é eu satisfazer e eu superar as expectativas. De eu conseguir mostrar para o meu paciente que eu posso fazer muito mais do que ele estava pensando. Eu vou tapar o buraquinho que está incomodando, mas eu consigo fazer ele dormir ele melhor. Eu consigo tirar a dor dele. Eu consigo clarear os dentes dele. Eu consigo fazer muito mais do que ele imaginava. Esse é o efeito uau. E de uma vez por todas, depois desses 3 dias conversando aqui, né? Da gente juntos nessa, de nós, dentro desse processo, você precisa, de uma vez por todas, sair da onde você está e partir para algo diferente. É isso. A partir de agora é o seguinte. Lembra que a gente explodiu a cabeça ontem? Vendo o tanto de tecnologia que a gente tinha, o tanto de opções de tratamento que a gente tinha que fazer, e que vocês perceberam que eu mostrei só um pedacinho de tudo que a gente pode fazer, e que quando eu converso sobre isso com os meus pacientes, é esse tipo de resposta que eu tenho, é esse tipo de interação que eu tenho com o meu paciente, de conseguir mostrar para ele, de uma vez por todas, que, cara, eu sou muito melhor e eu sou muito diferente. Eu estou muito acima da média. Isso nunca aconteceu com ele de outra forma. E eu vou entregar, e eu vou mostrar para ele que eu faço diferente, e ele vai ficar comigo para sempre, e ele vai trazer um monte de gente para mim. Esse é o efeito uau, de eu conseguir fazer esse racional, de trazer justamente todas essas informações e superar as expectativas. Quando o paciente sai do meu consultório falando, eu estou saindo daqui sem dor, eu falo, sim, é isso que eu faço. É isso que eu vivo. E você pode viver isso também. E você deve viver isso também. Como é que eu cobro do meu paciente? Todo mundo perguntando, quanto é que eu cobro? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vendo? Como eu vendo, vocês já entenderam. Me relacionando, mostrando para os meus pacientes como é que eu faço para vender. Agora, quer um exemplo aqui de como precificar? Gente, quando a gente vai precificar, é super importante que a gente saiba calcular o quanto a gente custa por hora. Você já calculou quanto que você custa por hora? Esse vai ser seu racional para conseguir saber o custo da sua hora clínica, tá? Vamos pegar um exemplo de um colega que tem um consultório que tudo custa R$6.000 por mês e que funciona 40 horas por semana. Quando eu divido 6.000 por 40 vezes, né, 40 horas em cada semana, vezes 4,2, eu vou ter um custo final de R$35,71 por hora. O que é isso? Que para pagar esses R$6.000 precisa ganhar pelo menos R$35,71 por hora para não ficar no negativo. E como é que o ILIB pode me ajudar? Lembra a laser terapia sistêmica? Muito bem. Se eu vender o ILIB, meu pacote de ILIB, por R$900, se você cobrar entre R$90, R$80, até R$200 por sessão, você está dentro do mercado do Brasil de laser terapia. Você anotou aí? Se você cobrar entre R$80 e R$200 por sessão, você está dentro.
do mercado. Então, quanto que eu cobro? Normalmente, dentro disso, você está dentro do mercado. Agora, você precisa ver seu custo da hora clínica. Eu já tive colega que foi fazer custo da hora clínica e descobriu que custava R$600 por hora. E ficou desesperado. E eu falo, cara, não fica desesperado. Respira fundo que você descobriu por onde o dinheiro estava indo embora. Agora nós vamos enxugar para conseguir deixar essa hora clínica mais viável. Se eu pego um protocolo de LIB de 10 sessões, que eu vou gastar 30 minutos por sessão e cobro R$900, quando eu desconto custo, imposto e etc., sobram R$513 na minha mão. O que isso significa? Que eu tenho uma receita, um lucro, na verdade, de R$51 em cima de cada sessãozinha que eu faço. Eu pago minha hora clínica, pago imposto, pago tudo, e consigo ter esse dinheiro. O que isso significa? Que se eu faço 5 pacotes por mês, ou 50 sessões de tratamento de ILIB, é uma sessão de laser. Eu ganho, como vocês estão vendo aí, R$6.166. Eu já dobrei meu faturamento, praticamente, do que eu precisava fazer. Eu já pago minhas contas com 35% da minha agenda ocupada. Sobra 65% para eu fazer dinheiro livre. Entenderam o que eu preciso pensar? Eu preciso fazer um racional em cima de tudo que eu faço. Por que daí, quando eu vou fazer clareamento no paciente, clareamento mais ILIB fica mais barato do que fazer só clareamento ou só ILIB separados? Né? Eu cobro 1.500 em cada pacote, né? De clareamento ou de ILIB. Quando o paciente fecha tudo, eu cobro 2,5. Eu dou R$500 de desconto para ele. Por quê? Porque na mesma meia hora que eu estou clareando, eu estou fazendo laser. Eu estou ocupando minha cadeira para fazer 2 procedimentos diferentes. Matheus, isso é genial. Não, gente, isso daí é clínica básica para a gente conseguir ganhar esse esforço de entender o que é sair justamente do buraco. Lembra que eu ensinei que vou ensinar vocês a ganhar dinheiro? É assim, ó. Eu falei que vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. É somando novas técnicas naquilo que você já faz. Tendo novos produtos no seu bendito portfólio. Chega de reclamar da odontologia. Gente, a odontologia é maravilhosa. Mas eu tenho que saber me posicionar. Do mesmo jeito que eu tenho e preciso fazer o efeito uau no meu paciente, eu preciso garantir meus números. E uma coisa eu te garanto, com laser eu consigo calçar esses números muito melhor. Porque eu componho tratamentos, eu faço a satisfação do meu paciente subir muito mais, eu controlo muito mais os passos, deixo o meu paciente muito mais feliz. É assim que a gente vai unindo as informações. Por isso que eu misturei o Matheus acadêmico, o Matheus científico, o Matheus de consultório, com o Matheus gestor. Para mostrar para vocês que a gente caminha junto dentro desses processos, né? No consultório a gente faz tudo muito junto, e às vezes a gente passa batido de algumas coisas. E catar os gargalos ou encontrar os ralos por onde o dinheiro está saindo é muito fácil. Primeiro eu saber calcular quanto eu custo, para saber se o que eu estou ganhando está cobrindo o que eu custo ou não. Porque você vai muitas vezes descobrir que tem procedimento que você está fazendo que está sendo furado, que está te fazendo pagar para trabalhar. E aí você fala, como é que eu faço para aumentar o quanto eu ganho com esse procedimento? Faz laser, caramba! Agrega valor no seu procedimento. Fala para o seguinte, olha, a restauração não é mais 170, a restauração é 210, porque agora eu faço com laser para ter menos sensibilidade, doer menos e essa restauração te ficar mais confortável. Pronto, acabou. É um procedimento que você aumentou ali R$40, que você agregou tecnologia e seu paciente não vai dar um pio. Porque realmente não vai doer depois que ele fizer. E aí explode isso para tudo que você está pensando na odontologia. Você faz orto e você não usa o laser naqueles pacientes que você sabe que vai ter dor, você está para trás. Porque a minha sócia que trabalha comigo, ela faz, e os pacientes dela não têm dor depois que ela ativa o aparelho. E aí esse paciente dela chega na escola e conta para todos os amiguinhos que a dentista dela não deixa ele ter dor, ele é o único dos amigos que não toma sopa depois que faz a ativação do aparelho. Isso é marketing. Agora, galera, é uma coisa, hein? Preciso falar para vocês. Nesses 3 dias eu fiz tudo que eu podia para convencer vocês de que o laser ele faz e ele consegue fazer a diferença no seu consultório, na sua rotina clínica e vai lotar a sua agenda. Só que agora é com você.